vamos falar acerca de cadastro social único. Diretora Núria, bom dia e bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigada pelo convite e bom dia também aos telespectadores da TVS. Bragança, bom dia e bem-vindo ao programa. Muito bem, muito bom dia, extensivo a todo o auditório da TVS. Diretora, concernente ao CSU, Cadastro Social Único, o que quer dizer isso? Cadastro Social Único, a semelhança das outras paragens, não é, dos outros países, Cabo Verde, Brasil, não é um assunto exclusivo de Santo Tomé e Príncipe, é uma ferramenta, é uma base de dados que serve como uma ferramenta para o uso de políticas ou para a definição de políticas públicas, políticas sociais do país, não só da direção da proteção social, mas de todas as áreas, de todas as instituições, pessoas individuais, ONGs, que trabalham com pessoas e para pessoas. E por que a atualização do CSU? Pronto, como eu disse, é uma base de dados, que contém informações da população. A intenção é que contém informações de toda a população que reside em Santo Tomé e Príncipe. Entretanto, é um processo contínuo. Neste momento temos mais de 33 mil indivíduos já no sistema, mas é necessário que periodicamente, até porque a própria lei, o Decreto-Lei 3 de 2023 assim o impõe, que periodicamente nós atualizemos as informações dessas pessoas que estão cadastradas. Por quê? Se é uma ferramenta de atribuição, de definição de políticas públicas para atribuição de benefícios, ela deve ser o mais realista possível, sobre as informações, as condições dessas pessoas. E por isso há essa necessidade de se atualizar para que essa atribuição seja a mais justa possível e seja realmente, efetivamente, atribuída às pessoas que mais precisam. E essa atualização de 2 em 2 anos, como prevê a lei, está sendo feita agora ou já desde muito tempo que tem sido feita a atualização? Esta é a segunda atualização, fizemos uma primeira em 2024, esta já é a segunda e aproveitaremos também para expandir a base de dados, porque quanto mais pessoas tivermos na base de dados, melhor, porque é uma ferramenta que pode ser usada por todos para a atribuição de qualquer benefício social. E, possivelmente, irá pessoas para o terreno para fazer este processo todo de cadastração, exatamente. E alguém que esteja ali a ser inquirido ou ali a dar as informações pessoais para o pessoal da Direção da Proteção Social, corre uma dúvida na cabeça das pessoas, ou seja, se prestar aquelas informações, se automaticamente já fará parte do programa Família Vulnerável. Sim, sim. Infelizmente ainda é uma dúvida ou uma falsa conclusão, mas a informação para a base de dados não significa automaticamente a atribuição do benefício. Mas as informações, é preciso que as pessoas entendam que fornecer informação, claro, às pessoas certas, porque estamos a trabalhar com informações sensíveis das pessoas, não é qualquer pessoa que está qualificada ou certificada para recolher essas informações. Felizmente, a Direção da Proteção Social está devidamente autorizada pela Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mas essas informações são importantes para que o próprio país, os governantes, definam políticas e estratégias a nível nacional que dê resposta à necessidade da população. Nós só conseguimos saber o que é preciso fazer para ajudar as pessoas, para promover a inclusão, para construir infraestruturas, serviços, se soubermos quem são as pessoas, onde é que elas estão e quais são as suas necessidades. Então, o benefício não passa só por ser incluída num programa da Direção da Proteção Social. Eu saberei quantas pessoas têm determinadas necessidades para que, enquanto decisor,
né? Não eu, mas os políticos, né? Saibam o que é necessário fazer para suprir a necessidade da população geral. Quer dizer, então, que este cadastro agora, em primeira mão, vai beneficiar a Direção da Proteção Social para saber detalhadamente onde estão as pessoas, como estão, mas, posteriormente, pode ser usado esses dados para outras políticas do Estado. Exatamente. Posteriormente, não. Podem já ser utilizadas para outras políticas. Nós, da Direção da Proteção Social, usamos para os programas que estão sobre a tela da direção, né? O programa Famílias Vulneráveis, o subsídio de idosos. Entretanto, qualquer outra instituição do Estado, ONGs, pessoas particulares, podem solicitar informações, não informações que comprometam, né, a identificação das pessoas, mas que possa ser como um filtro para escolher ou pré-selecionar ou identificar as pessoas que poderão usufruir de algum benefício que essa instituição, ONG ou pessoa particular pretende atribuir. Certo. E aqui em São Tomé, como diz ali as coisas, nós somos discípulos do Santo Tomé. Sim. Dúvidas sempre temos. Exatamente. E quando as pessoas vão ali para os agentes da direção, vão para o terreno, e caso alguém esteja em dúvida em querer saber se são da proteção ou não, qual é o procedimento que terão para que, de fato, as pessoas serão chamadas para dar informações, saberem que pertencem à direção? É uma ótima questão, porque já tivemos, inclusive, momentos outrora em que pessoas usavam isso para burlar e obter benefícios financeiros, mas os técnicos da proteção social estão devidamente identificados, com crachá, colete, t-shirt, mas o que realmente certifica é o crachá, não é? E também as camisolas, coletes, bonés, tem toda uma indumentária que facilmente se identifica o técnico da Direção da Proteção Social, mas em caso de dúvidas, acho que as pessoas devem sim se precaver. Os técnicos nunca andam sozinhos, andam sempre em pares, há sempre uma supervisão, podem solicitar a presença do supervisor, para que aí seja realizada a entrevista, ou do coordenador do distrito, né? Mas normalmente estão devidamente identificados. Certo. É bom ter essa atenção, porque aqui em São Tomé as pessoas são muito céticas com relação a muitas coisas. Com certeza. Então, com certeza. tem que ir mesmo a fundo para saber, de fato, são esses aí. Exato. Vou dar informações. Com certeza, com certeza. Wilson, és consultor do programa Família Vulnerável já há quanto tempo? Um dia, uma vez mais, eu sou conselheiro técnico do projeto de produção social, de resiliência e recuperação, assim se é denominado o projeto. Eu estou nesta função final de 2023, mais ou menos até. E de lá para cá, quais foram os desafios que tens estado a encontrar durante esse tempo? Desafios em termos técnicos, não tantos, porque as condições essenciais estão reunidas. Nós temos uma unidade de implementação do projeto composta por vários consultores que se dedicam, que se ocupam das suas áreas específicas e são consultores experientes, experimentados nas suas tarefas. Portanto, deste ponto de vista, não temos grandes desafios. Nós temos o apoio, o suporte técnico e de orientação do nosso time líder do Banco Mundial, do nosso TTL, e todo o apoio da equipa do Banco Mundial na execução do projeto. Portanto, a este domínio também não temos grandes desafios. Sabemos que os maiores desafios têm a ver a nível depois da execução do projeto
nós tínhamos, até bem recentemente e ainda agora, acredito com menor impacto, o número de técnicos sociais, digamos, em número e com qualidade de preparação suficiente para poder fazer o acompanhamento desejável das famílias, não é? Sabe como o projeto cobre todo o país, e são 5.000 agregados familiares. Então, neste momento, nós conseguimos aumentar o número de técnicos até mais ou menos 100, mas ainda assim precisaríamos, em situação ideal, numa situação ideal, nós careceríamos de mais e de mais preparação dos técnicos, e carecemos também, alinhado a este acompanhamento, podemos dizer, meios rolantes também para fazer a cobertura aí aos meios rurais e às localidades, fazer visitas com maior frequência às famílias, isso tudo também. Há sempre uma limitação, os recursos nunca são suficientes, completamente suficientes para conforme nós desejamos. Portanto, a esse domínio também nós enfrentamos algum desafio que nós vamos tentando ultrapassar, né, a cada dia. E nós temos um grande desafio também, que é da própria, digamos, maior envolvimento, corresponsabilização dos beneficiários, né, na implementação do projeto, porque o projeto existe para assistir aos beneficiários, e os beneficiários são corresponsáveis pela boa implementação do projeto. Tem as suas responsabilidades, por exemplo, os beneficiários sabem que devem escrever e manter os meninos, as meninas nas escolas, garantir a boa educação, a boa saúde, a nutrição, a alimentação às crianças. Nós continuamos a constatar, infelizmente, que nem todas, né, algumas beneficiárias não assumiram ainda integralmente esta responsabilidade. As beneficiárias têm a responsabilidade de participarem nas medidas do acompanhamento do projeto, nomeadamente do programa de educação parental, de assistir regularmente todas as sessões, e algumas simplesmente ainda negligenciam. Portanto, há ainda um desafio de nós, se calhar, melhorarmos a comunicação junto às beneficiárias e elas também assumirem maior o seu compromisso, o seu engajamento nesta implementação do projeto. Pelo visto, nós ainda temos um desafio que é constante, né, de continuamos a melhorar a qualidade de informação à comunidade, a todos os stakeholders, para que haja um melhor engajamento, né, e participação e envolvimento de todos neste projeto. E acabou de falar que nem todas as beneficiárias têm aquela consciência de que o programa é feito para, em primeira mão, direcionado mais para as crianças, mantê-las no ensino escolar, alimentação, nutrição, esses mecanismos. Por outro lado, há algumas ainda que não cumprem com este requisito. E qual é a posição que a direção tem estado a tomar perante esses beneficiários? Normalmente, quando constatamos que uma beneficiária ou beneficiário não está a cumprir estas condições do projeto, nós fazemos um acompanhamento, primeiramente, junto a elas, para nós entendermos a razão de ser desta situação. Porque nós estamos a tratar de famílias vulneráveis, né, que têm múltiplas condições implicadas. Portanto, o nosso primeiro papel é de procurar dirigirmos a elas, através dos nossos técnicos distritais, para fazermos um diagnóstico da situação e, se for o caso, dependendo da situação, orientar, né, apoiar a nível de orientação para os sectores, para os outros parceiros, para tentarmos corrigir, digamos, a situação. Nós também, e quando constatamos que isto é recorrente, como uma medida de pressão, nós, por vezes, por exemplo, bloqueamos, por exemplo, a transferência para
pressionar a família outra vez a realinhar-se com os objetivos do projeto e assumir a sua corresponsabilidade neste processo. E os projetos em São Tomé correm bem quando há acompanhamento da entidade que gera o projeto. Já aconteceu várias vezes que cria-se o projeto, a verba e é destinado aos beneficiários, e quando chega na mão do beneficiário, para aquilo que foi investido dinheiro, não chega a ser realizado. Tomam, compram alguma coisa que precisam, para o investimento que foi dado próprio, nada acontece. Mas não acontece com o programa Família Vulnerável. Não acontece. Nós, inclusive, temos tido muito boa avaliação do financiador do projeto, exatamente pelo projeto cumprir com os seus objetivos. É preciso, quando se avalia um projeto, é preciso conhecer qual é que é o principal objetivo do projeto. E para o projeto de produção social, o atual projeto, onde insere o programa Famílias Vulneráveis, o principal objetivo é a seriedade escolar. Garantir que os meninos e meninas, não é, que são filhos dos beneficiários frequentam a escola. E esse acompanhamento é feito. Nós garantimos que essas crianças estejam no sistema escolar, né, e também que tenham um aproveitamento escolar, todo um acompanhamento dessas crianças. E para isso também há outras subcomponentes para apoiar na concretização desse objetivo principal, como já referiu o Dr. Wilson, que é o programa de educação parental, né, que são sessões de orientação para práticas de parentalidade positiva, mas também de orientação dos beneficiários para o cumprimento do objetivo do programa. Infelizmente, faltam-nos recursos suficientes para um acompanhamento mais efetivo, até porque os técnicos da produção social não acompanham só beneficiários do programa Família, acompanham os beneficiários do subsídio de idosos, que são mais de 3 mil beneficiários, fazem todo o acompanhamento de crianças sinalizadas, crianças em situação de risco, que todos acompanhamos as notícias, tem sido uma problemática cada vez maior. Então, o cenário ideal, como já foi aqui frisado pelo conselheiro técnico, seria termos mais recursos humanos e também transporte para fazer esse acompanhamento, mas o PEP permite que nós tenhamos esse controle, digamos assim, né, pelo menos levar a mensagem aos beneficiários. E por ser também a cidade escolar um dos principais objetivos, surge aqui outra figura que é o Ministério da Educação, que também, do outro lado, deve certificar que esses meninos estão realmente nas escolas. Então, é um trabalho de comunicação e de parceria entre esses dois ministérios, entre essas duas instituições, para efetivamente garantir que as crianças, que são mais de 16 mil crianças que fazem parte do programa neste momento, frequentem a escola e tenham sucesso escolar. É um programa de desenvolvimento de capital humano e que, com certeza, a médio e longo prazo, veremos os frutos deste investimento. E ainda aparecem questões ou reclamações concernente alguém que devia estar, não está, e alguém que não deveria estar, mas está no programa. Sim. Este também é outra dúvida, digamos assim, frequente. Todo o projeto que é feito de forma informatizada tem erros de inclusão e de exclusão. Os beneficiários não são escolhidos por nós, são escolhidos com base em uma fórmula que é aplicada. O processo nós cadastramos as pessoas estão no cadastro social único e, de acordo com as respostas que deram às perguntas do formulário, é atribuída uma cotação a essas pessoas. E aplicamos uma fórmula e temos um PMT, o Promise Test, que dá-nos um valor de PMT que diz se a pessoa é mais pobre ou menos pobre. Mas lá está, este PMT depende das respostas das pessoas, né, das informações que as pessoas nos passam.
O técnico, quando vai inquirir uma família, alguém, ele depende do que a pessoa lhe diz. Certo. Ele é confrontado pelo que ele vê, mas efetivamente ele tem que escrever o que a pessoa lhe diz, o que a pessoa tem, como é que a pessoa vive. O cenário ideal, teríamos uma forma de confrontar essas informações, não é, com informações de outras instituições, não é? Uma interoperabilidade entre os sistemas, de forma a confirmar as informações. Mas estamos a falar de pessoas vulneráveis, pessoas em situação de informalidade, em que não se consegue medir o rendimento para se confirmar efetivamente quanto a pessoa ganha, quanto a pessoa não ganha. Então, depende-se muito dessas informações. Então, quando é aplicada a fórmula e temos essa cotação, é o sistema que me diz que esses 3 primeiros, esses 10 primeiros, esses 20 primeiros, são os mais pobres. Certo. Mas, entretanto, nós publicamos a lista nas câmaras distritais, em pontos estrategicamente identificados, de forma a termos uma confirmação comunitária de se efetivamente aquelas pessoas são as mais pobres, né? Pelo menos por distrito. Mas as mesmas pessoas que dizem que quem devia estar não está, são as mesmas que não nos ajudam no sentido de dizer, olha, eu olhei a lista e lá identifiquei alguém que não devia estar. Exato. Porque dizem que não sou eu que vou falar, já me conhecem aqui na zona, se eu falar alguma coisa vai acontecer comigo, etc. A coisa da feitiçaria, não é? Que nós todos sabemos. E, evidentemente, não nos dão esse retorno quando as listas são publicadas. E nós confiamos que realmente, uma vez publicada, uma vez que ninguém na altura reclamou, Pronto. são essas pessoas as que efetivamente merecem receber. E depois também temos que ver que a atualização da informação do Cadastro Social Único é feita a cada 2 anos. E a mudança da vida das pessoas nesse país é muito rápida. Né? Uma pessoa entra em situação de vulnerabilidade muito rápida. Né? Com um incêndio, a pessoa perde tudo. A pessoa muito facilmente consegue entrar na função pública, né? E já consegue ter um emprego. E nesse espaço-tempo, a pessoa sai de uma situação para outra. Não torna uma pessoa rica, mas sai de uma situação de extrema vulnerabilidade para alguém que tem um emprego fixo ou para alguém que perdeu tudo. Então, é muito difícil. O programa tem todo um processo que não é, olha, a pessoa sofreu um incêndio, perdeu tudo, vamos colocar. Não. Tem que seguir todo um processo, entrar no Cadastro Social Único, ser aplicada a fórmula, juntar o comitê, discutir, pronto. E depois, se a cota está fechada, já temos os 5.000, não temos onde colocar mais ninguém. É preciso que saia alguém. Mas nós precisamos desse feedback da população. Nós recentemente identificamos um vídeo que andava a circular nas redes sociais de uma senhora que diz que tem filhos, que não consegue colocar na escola. E eu, particularmente, recebi muitas mensagens de pessoas a dizer, olha, tem essa senhora, e a senhora já é nossa beneficiária. Já é nossa beneficiária, já não vive naquelas situações, mas anda a circular e pelos comentários as pessoas falam, está a ver, olha, esse caso aqui que merecia estar e não estar. Mas as pessoas não sabem que, afinal, a senhora já é nesse caso, beneficiária. Mas esse feedback é bom, porque podia ser o caso de ser alguém que não é beneficiário, né? E esse feedback é bom para nós também nos ajudar a identificar essas pessoas que precisam. Infelizmente, não conseguiremos apoiar a todos, porque o programa tem um número de pessoas, de beneficiários, mas é um programa que também que saem uns, entram outros, e a intenção é mesmo que as pessoas saiam, né, para que outros possam entrar. O sucesso do programa é o número de pessoas que nós conseguimos mudar vida e conseguem sair para que outras possam entrar e que a cada 2 anos consigamos fazer essa atualização para que consigamos identificar quem pode sair para que as outras possam entrar. O que não impede que também, durante a execução, devidamente justificável e seguindo todos os procedimentos, as pessoas possam sair. Não é? Alguém que, de repente, mudou de vida, com um processo de gradual também, não tiramos logo as pessoas, com um processo gradual e seguindo as normas, a pessoa pode sair do programa, abrindo assim espaço para que outras possam entrar. Por isso é que é muito importante que as pessoas se cadastrem para que elas sejam identificadas, porque a única porta de entrada para os benefícios da proteção social é através do Cadastro Social Único. E eu
acredito e apelo que também seja a única porta de entrada de outras instituições, para evitarmos que os benefícios sejam duplicados, que não se atribuam vários benefícios a uma só pessoa. Então, se a porta de entrada for uma só, nós conseguiremos garantir que todas as pessoas já identificadas consigam, de alguma forma, receber algum benefício, quer seja da saúde, da educação ou de qualquer outra instituição que trabalhe com pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda relativamente a essa questão que colocou, para referir que nós temos um mecanismo de resolução de reclamação, que é uma porta através do qual qualquer um cidadão que tenha esta questão, esta dúvida, esta questão que colocou há pouco, pessoas que estão dentro do programa que não deviam estar e outro, devem dirigir estas dúvidas, colocar essas dúvidas, esse pedido de esclarecimento e de informação ao programa, ao projeto. E nós daremos, através do procedimento próprio de tratamento dessas questões, daremos resposta, porque este programa é implementado para o público. O público tem que nos ajudar a implementar. Certo. Porque nós sabemos que o nível de pobreza em São Tomé e Príncipe ele é muito elevado. Não é? E, portanto, seguramente mais de metade da população de São Tomé e Príncipe vive em situação de pobreza. Então, e o programa tem uma cobertura, qualquer programa, qualquer projeto, tem para já um público-alvo, né? E tem uma cobertura. E dentro dessa cobertura não é andar para cobrir, para colocar toda a gente. Exato. Então, infelizmente, estamos cientes que há muitas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e que deviam estar dentro do programa. Mas o programa tem uma cota atual de 5.000 beneficiários. Né? Não é 10, não é 20, não é 15, não é 15 mil. Então, mas eu só queria realçar aqui este mecanismo de redução de reclamação para que as pessoas possam utilizar. Temos um número grátis, 810-20, onde qualquer cidadão pode ligar. Temos o correio eletrônico, onde as pessoas podem enviar também, se preferir, enviar mensagens, também pode fazê-lo. Na questão de passar informações ao técnico da proteção, muitas vezes, pelo orgulho do pobre, passamos informações falsas. O senhor come quantas refeições por dia? Ele, com o seu orgulho, 3 e com lanche. Mas não come nem sequer 2 refeições por dia. Sim. Exatamente. E quando os dados vão para a direção, é trabalhado e vai dizer que ele não tem necessidade para estar dentro do pacote. Sim. E passa informação errada. Comem manga e saem para a varanda com um palito. Passei a informação que comeu um bife. Bife, que você encheu a barriga com manga. O contrário também. Exatamente. Também pode ser ao contrário. Sim. Principalmente o contrário. Pessoas que têm condições de vida razoáveis ou acima, melhor do que aquilo que elas declaram. Exatamente. Porque os nossos técnicos, isso também origina essa situação de incluirmos pessoas que não deviam estar. Não deviam estar. Porque quando se pergunta às pessoas, por exemplo, a nível dos bens, que um dos blocos de questões que se coloca tem a ver com os bens, que as pessoas têm ou não. Se pergunta, tens um frigorífico, tu dizes que não tens, tu dizes que tens um rádio, dizes que não tem, quando tu tens, ou tens um fogão, quando dizes que não tem. Já tivemos situações, inclusive, em que estás no terreno a cadastrar a família, diz que quando se coloca, se tem um televisor, já diz que não, mas o próprio filho ao lado, não, tem sim. Estragou o filho da mamãe. Completamente. Então, esta questão também de informação, mas repara, essas situações estão previstas no próprio projeto, né? Porque falsas informações levam com que, quando forem verificadas, levam com que o beneficiário perca o benefício. Por isso, nós queremos aproveitar também para apelar
isso, mas são situações que nós não controlamos, Não dá para não controlar. controlamos 100%, porque não entramos no interior das Da habitações. residência para ver o que tem, o que é que não tem. Exatamente. Não, mas Na isso base da de falsa, informação. de passar falsas informações é muito mais grave que nós possamos imaginar, porque não afeta só o programa Família, né? Nessa questão do erro de inclusão, exclusão e de atribuição indevida ao benefício. Afeta todo o país, porque eu só sei o número de escolas que eu preciso construir se eu efetivamente souber quantas crianças estão em determinados ciclos, quantas crianças existem naquela comunidade, se elas estudam, se não estudam, se estão inscritas, se não estão inscritas. Só assim os decisores poderão definir políticas para dar resposta. Se a sua mente, nível de bens ou de qualquer outra informação, de saúde, de educação, depois, mais tarde, são as mesmas pessoas que vão reclamar que não têm esses serviços disponíveis, né? Olha, falta a escola na tal localidade, mas quando fomos perguntar, a senhora não passou as informações corretas. Então, é preciso ter essa atenção, né? E que essas informações são muito importantes e as declarações falsas afetam a própria pessoa que está a dar essas declarações falsas. Então, apelamos realmente que as pessoas colaborem, né, não só para o bem próprio, mas para o bem do país, das outras pessoas que vivem no país, porque é uma atribuição individual, mas para políticas também coletivas. Certo. E na ida para o terreno, quais são os documentos que alguém deve apresentar quando a visita domiciliar? Sim, elas devem ter o documento de identificação para garantir que estamos a falar com a pessoa certa e que ela não será depois cadastrada no outro local, o documento de identificação dela e de todos os membros que fazem parte do agregado familiar. No caso das crianças, também os boletins de vacina, principalmente os documentos de identificação. Certo. Mas, para o cadastro, agora cadastrar, elas devem ter esse documento, conforme a diretora disse, certo, mas pode-se, para o cadastro, se é o único, pode-se cadastrá-la, mesmo não tendo no momento o documento de identificação. Mas para o acesso a qualquer benefício, ao programa, ao projeto, aí é estritamente obrigatório que ela tenha apresenta o documento de identificação. Por isso, aí, quando nós detectamos uma família vulnerável, porque não ter documento de identificação também é uma vulnerabilidade. É claro. Da família. Por isso, quando detectamos uma família, um chefe do agregado familiar, que não tem o documento de identificação, a direção, através do protocolo e da parceria que tem com a direção de registro e notariado, também apoia para a resolução desta situação, de modo a integrar esta família no projeto, porque é mesmo uma condição indispensável para usufruir do benefício. Certo. E caso sabemos que nem todos os dias ou alguém que vai estar em casa, no dia em que o pessoal da direção, os técnicos, vão para o terreno, caso alguém não esteja em casa, o que é que a pessoa deve fazer? Pronto, nós estamos a fazer todo um trabalho de comunicação, né? Temos um especialista na área que trabalha, né, especificamente para a comunicação. Todo o cronograma, né, da ida a terreno estará disponível. Entretanto, se não chegar essa informação e a pessoa souber que os técnicos passaram da sua localidade, podem dirigir ao centro da proteção social do seu distrito. Nós temos um centro em cada distrito e um na região autónoma do Príncipe e informar que estavam ou que precisa ser atualizada ou que gostaria de ser cadastrada, e aí os técnicos agendarão, né, uma data, um horário para que a pessoa então esteja em casa e seja feito o cadastro. Certo. E se a pessoa foi cadastrada, por exemplo, em Vila Maria, sua residência em Vila Maria, e mudou-se para Quinta de Santo Antônio, deve fazer o processo? Este é outro problema que nós enfrentamos, né? Porque a mobilidade
Temos tido também a questão da imigração, mas a mobilidade interna é muito grande. As pessoas vivem muito de renda e mudam-se muito facilmente, muito rapidamente e não informam. Então, toda a informação que existe no cadastro, na altura do preenchimento do formulário, que é alterada, o beneficiário deve informar na direção da proteção social, porque toda a informação que ali consta contribui para a atribuição da cota, né, que define se ela está nessa situação de vulnerabilidade para ter acesso ao benefício ou não. Por isso, toda a informação que é alterada deve ser informada no seu distrito ou então na administração da direção da proteção social, então para atualização das informações. Sempre que ocorrer, por exemplo, uma alteração na composição da família. Certo. Por exemplo, uma família foi cadastrada no momento do cadastro, ela tinha 3 filhos. Agora, passado 1 ano, 2 anos, ela tem 5 filhos. Uma alteração significativa na composição desse agregado familiar. Né? Que às vezes pode ter mais, também, por algum infortúnio, pode ter o caso de falecimento também, e ter menos. Isso altera a estrutura do agregado familiar. Sim. Uma família que, no momento do cadastro, tinha uma certa condição econômica, por exemplo, estava desempregada. Né? Portanto, mas, depois, felizmente, meses depois, anos depois, arranjou um emprego até razoável, oferece um rendimento já... Bom, ela deve comunicar, porque isso altera a sua avaliação da família. Mesmo a nível de habitação, uma família, quando no momento foi cadastrada, ela tinha uma casa de 1 quarto e tal. Deus ajudou, ela conseguiu estender mais um quarto, uma sala. Houve uma alteração no agregado familiar dela. Então, ela tem que comunicar, porque ela tem que atualizar esta informação no cadastro, como a doutora disse. Isso altera a classificação dela. Então, por isso que nós vamos fazer essa recertificação. E desta recertificação vai gerar uma nova lista de beneficiários. Né? Porque 2 anos após, há uma dinâmica econômica e social que ocorreu. E, portanto, esta recertificação vai levar com que haja uma produção de uma nova lista de beneficiários, ou seja, que eventualmente vão sair alguns beneficiários, algumas famílias cujas situações melhoraram, que perderam os critérios de elegibilidade, vão sair do programa para dar lugar, dar acesso a outro. Por isso, essa recertificação é uma situação, uma questão de justiça social. Certo. Também que estamos a fazer, aquela questão que colocou anteriormente, poderá ser corrigidas e pessoas que estão no programa que não têm condições para estar em detrimento de outras pessoas, vai-se corrigir esta situação de injustiça. E, por outro lado, as pessoas que melhoraram as condições de vida, portanto, estão em posições de graduar e vão se graduar, vamos fornecer outras condições para que haja maior segurança e sustentabilidade no seu processo de graduação. Certo. E também somos um pouco negligentes em fornecer os nossos dados, dizendo que é risco, segurança. Sim. Mas nesse projeto há uma segurança garantida. Sim, nós temos um sistema de gestão de informação, o QENO, onde está alojado o Cadastro Social Único, a base de dados, e tivemos a autorização da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais para ter essas informações conosco. Também contamos com parceiros como o INIC, onde toda a base de dados está alojada. Por isso, não há questões de segurança. Temos também um especialista em tecnologia de informação que trabalha como consultor conosco para garantir, efetivamente, que esses dados estão seguros. Certo. Que há muitos sem receio em fornecer certas informações pessoais para os outros. E devem ter, Claro. Mas, São extremamente importantes. Certo. Os dados pessoais têm que ser protegidos. Muito bem. Sim. E em caso de dúvidas ou reclamação, como as pessoas devem proceder? Sim, devem dirigir-se aos centros distritais. Temos um em cada centro, o regional. Temos o número de telefone do mecanismo de resolução das reclamações.
410-20. Temos o e-mail, temos caixas espalhadas por todos os distritos e algumas comunidades, onde as pessoas podem preencher o formulário, podem preencher sozinhas, podem preencher com o apoio do técnico, dos líderes comunitários, que também trabalhamos com os líderes comunitários, temos pontos focais nas localidades, exatamente para orientar as pessoas. Elas podem deixar ali as suas reclamações, pode ser anônima, se a pessoa assim preferir, não precisa colocar lá nenhum dado pessoal. E nós depois recolhemos as reclamações e há todo um tratamento dessas reclamações no sentido de resolvê-las. E as pessoas também podem solicitar, caso não vejam as suas reclamações atendidas, voltar a dirigir à direção da produção social, à própria administração, e solicitar então o estado da sua reclamação. Certo. Atualmente são 5.000 famílias beneficiárias. Sim. Exatamente. Há projeção para aumentar? Há projeção para aumentar. A atualização da informação também é importante para isso e também a expansão, porque iremos ao terreno não só atualizar, né, recertificar, como nós chamamos, mas também expandir. Temos como meta inquirir ou cadastrar mais 50% daquilo que já temos. Temos 8.000 agregados neste momento, pretendemos pelo menos mais 4.000 agregados, totalizando 12.000 agregados dentro do Cadastro Social Único. Essa expansão também vem como forma de nós expandirmos o programa Família, que atualmente são 5.000 agregados, mas pretendemos chegar aos 6.000 ainda este ano, no primeiro semestre, e também um aumento do valor atribuído, né, que sairá dos 3.300 bimestrais para 1.500. Né. Falamos de mensalidades, né, sairá de 650 para 750 mensais. Sim. E concernente também a questão acerca do programa do Cadastro Social Único. Sim. Quando é que os técnicos irão para o treino? Há previsão? Sim, nós temos como deadline, como período de treino esse primeiro trimestre. Né? Até finais de março pretendemos concluir esse processo de cadastramento. Mas ainda estamos na fase de piloto, né? Vamos fazer um piloto para testar a ferramenta que vai ser usada, porque sofreu algumas alterações, o formulário usado na primeira recertificação sofreu algumas alterações. Né? Existe um comitê técnico previsto no decreto-lei para análise também do formulário, e o formulário foi revisto e precisamos testá-lo para saber efetivamente se está adequado, se as perguntas ali não são muito extensivas, se são adequadas, quanto tempo o técnico leva para fazer as perguntas, para calcularmos ali um tempo médio. Então, ainda estamos nessa fase do piloto, mas os técnicos já foram formados, já foram capacitados, tanto a nível nacional como na região autónoma, nacional Santo Tomé como na região autónoma, e estão prontos para ir ao terreno. Precisamos só finalizar o piloto para testar a ferramenta, testar a agilidade do técnico, né, como o técnico adapta com a ferramenta, para depois iniciarmos o trabalho, mas o período é mesmo ainda no primeiro trimestre deste ano. Ok. Doutora, para finalizar, agora as últimas recomendações concernentes ao programa e também ao Cadastro Social Único. Para esclarecer sobre o programa em si, esclarecer que desmistificar essa questão de que o programa dá dinheiro às pessoas. Primeiro, nós não damos dinheiro às pessoas, nós garantimos, nós investimos na educação das crianças, nós apoiamos os beneficiários a garantir que as crianças tenham todas as condições para permanecer na escola. Para permanecer na escola é preciso recursos financeiros, né? Que muitas vezes não é prioridade para muitas famílias. Há famílias que estão em situação de tamanha vulnerabilidade que a educação é segundo plano, ou a educação só de algumas das crianças é prioridade, para outras não. Então, garantirmos efetivamente que todas as crianças desses agregados familiares em situação de vulnerabilidade estejam na escola,
que têm todas as condições a nível de material escolar, estejam alimentadas, tenham um vestuário, calçado, para que não seja uma preocupação para o agregado que essa criança vá à escola. Então, eu queria aproveitar para desmistificar essa dúvida, né, essa questão à volta do dar o peixe em vez de ensinar a pescar. Mas, paralelamente ao chamado dar o peixe, né, que é atribuir o benefício financeiro às famílias, nós temos o programa de educação parental, que vai auxiliando também os pais, né, nessas questões, literacia financeira, a relação com o filho, a importância de garantir a educação, a nutrição, né, vários aspectos do agregado familiar que são discutidos durante o programa de educação parental. Tivemos e vamos voltar a implementar o ACPE, que é o apoio à criação do próprio emprego, para beneficiários do programa Família, para que elas tenham a oportunidade de criar um pequeno negócio, né, e aí ter uma autonomia financeira e, quem sabe, sair do programa. Então, são também componentes que apoiam, complementam o projeto de forma a garantir realmente a sustentabilidade das famílias ou dos beneficiários das famílias que fazem parte. Quanto ao cadastro social único, voltar a apelar às pessoas para a participação, né, para que elas, primeiro, vamos ter um pré-registro, também as pessoas podem manifestar o interesse em ser cadastrada, que também é um trabalho que a comunicação está a fazer. As pessoas podem ir aos centros distritais e mostrar e manifestar que querem entrar para o cadastro social único. Vai ser preenchida uma ficha de sinalização para que depois os técnicos possam ir à residência e efetivar o cadastro. Então, que as pessoas façam esse pré-cadastro em massa, mostrem esse interesse, mas também os técnicos irão, sempre que eles estiverem no terreno e identificarem uma família que está numa situação de vulnerabilidade ou potencial vulnerabilidade, essa família será cadastrada para que as pessoas sejam receptivas e sejam amáveis com os técnicos que estão diariamente no terreno, faça chuva, faça sol, ali a dar o máximo delas também. E que não tem culpa de nada, de quem entrou, que nem não entrou, só estão ali a fazer o trabalho que são orientados e que se recebam os bens. E, finalmente, se tiverem alguma dúvida, recorram ao centro, mas que se não tiverem, que façam realmente o cadastro, que esta é a única forma das pessoas receberem algum benefício, pelo menos da direção da proteção social, mas que também irão ajudar no sentido de identificarmos as lacunas sociais do país para melhor estabelecermos as nossas políticas. Certo. Obrigado, doutor. Bragança, as recomendações finais. Muito bem. Também para reforçar esse aspecto a nível do cadastro social único, além de reforçar o apelo a toda a mobilização, a toda a participação da população e de todos os sectores, dizer que o cadastro, estar registrado no cadastro social único, não implica o acesso direto, né, ao projeto, ao benefício do programa Família, neste caso, mas o registro social único é condição indispensável para você poder beneficiar. Por isso, nós apelamos a todos que cadastrem, porque se eles não estiverem cadastrados, não poderão beneficiar neste caso, do programa Família, embora o cadastro não implique diretamente, mas sim é uma condição para que a pessoa esteja. Porque se só não fizer o cadastro, depois não pode depois reclamar. Exatamente. Que, não, que as pessoas que estão, que eu estou pior e que vocês fizeram isso, fizeram aquilo. As pessoas primeiro têm que se cadastrar. E depois, em função das informações e da sua situação, da avaliação da sua situação, poderá entrar no programa ou não, em função dos critérios do programa e da cota do programa. Por isso, devem cadastrar para poder ter acesso a esse benefício. Eu queria aproveitar este palco para esclarecer também
alguma dúvida que certo setor da sociedade tem feito relativamente ao programa de emergência e resposta, ao programa de resposta à emergência social e o programa Família, né? O PRES e o programa Família. Quer dizer que o PRES não é o programa Família. O PRES, como o próprio nome diz, né, é o Programa de Resposta de Emergência Socioeconômica. Foi um programa que se fez na altura no contexto e em resposta ao contexto do Covid-19 para ajudar certos setores e a população afetadas pelo Covid-19. Portanto, neste momento, já não estamos nesse contexto. Isso não era o programa Família. O programa Família é um programa, e o PRES era um programa incondicional, era uma transferência, um apoio financeiro que era dado a toda a população, a todos os sectores que foram diretamente afetados pelos efeitos de Covid-19, que todos nós sabemos, né? As atividades econômicas deixaram de funcionar, então tudo ficou fechado, então teve um grande impacto nas nossas vidas econômica e social. Portanto, o PRES era para dar resposta a esta situação. E na altura do PRES, falando do PFV, o PFV tem uma cobertura de cerca de 2.500 famílias. Não é de 16 mil famílias, é de 2.500 famílias no contexto do PRES. E agora nós estamos com o dobro deste número no programa Família Vulnerável. Então, nós dobramos o beneficiário do programa Família Vulnerável de 2.500 para 5.000. Então, eu queria aproveitar para fazer esse esclarecimento da diferença entre uma coisa e a outra, que praticamente não tem nada a ver, né? Portanto, é isso e obrigado uma vez mais. Ok. E acabamos de saber muito sobre o cadastro social único, que já vai ter no primeiro trimestre deste ano. E você que está no terreno, você que está em casa, forneça as informações credíveis, informações verdadeiras, de prós, para não vir ter aquela coisa. Eu que deveria estar, não estou, quem que está não deveria estar. Então, informações verdadeiras devem ser passadas pelos técnicos da Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família. E, por outro lado, uma coisa é ter o coração de Cristo e a outra é ter sentimento de diabo. Coração de Cristo ensina a pescar e sentimento de diabo dá peixe, dá peixe, dá peixe e quando não tem é obrigado a tornar-se peixe para te entregar. E a direção não tem sentimento de diabo. É o coração de Cristo. Está a te ensinar a pescar. Então, aprenda o máximo, porque depois você vai ter que sair para caminhar sozinho. Certo? Então, não saia daí. Voltaremos em breve para o segundo tempo. Programa Manhã TVS desta segunda-feira. Até já.